É, minha gente, a verdade veio à tona. Felipe Drogovic confirmando a apuração de Reginaldo Leme. Lance Stroll, senhor, tome cuidado, hein? A gente vai falar disso e de outros assuntos aqui no Direto do Paddock pré-GP dos Estados Unidos. O Direto do Paddock sempre no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Temos promoção de cashback em Bitcoin, hein? Você coloca R$150 em qualquer cripto investindo no app da Mint, sendo um novo cadastrado e usando o cupom MOTOR50, e aí você recebe R$50 de cashback no Bitcoin no 5º dia útil do mês subsequente. Eu, Carlos Costa, estou aqui na companhia de Guilherme Longo para debater o dia de mídia lá em Austin. Situação dos pilotos da Mercedes depois da renovação contratual, muita coisa, né, Gui? O noticiário tá agitado aí antes dessa etapa, que é 19. 19ª etapa. Salve, salve, galera. Um abraço para todo mundo que tá acompanhando aí o nosso Direto do Paddock. E olha, uma movimentação que não envolve só o que tá rolando em Austin, né? Coisas que aconteceram mais cedo essa semana, fora dos Estados Unidos, e que estão mexendo aí um pouquinho com as discussões de bastidores. É isso, minha gente. Vamos ao primeiro tema. A gente vai falar de Gabriel Bortoleto, da Audi, que tem aí um sinal positivo para a entrada na Fórmula 1 2026. Mas a gente começa com o Felipe Drogovic, e aí sim, de fato, deslocado do dia de mídia do GP dos Estados Unidos, e sim, por conta de uma entrevista que ele deu ontem, é isso? Não, terça-feira. Terça-feira, perfeitamente. Terça-feira o Drogovic participou do podcast Na Ponta dos Dedos, do GE, e entre uma das questões assim da entrevista, né, o Luciano Burti, ex-piloto de Fórmula 1, comentarista de automobilismo do Grupo Globo, perguntou pro Drogovic realmente assim o quão próximo ele chegou de estar na Fórmula 1. E é até curioso ver a abordagem do Drogovic, porque a gente vê um Drogovic um pouco mais leve, tranquilo de contar essas coisas e que a gente até agora não tinha ouvido falar, né? Vamos recapitular um pouquinho a história para vocês, que é o seguinte: mais cedo nesse ano, o Reginaldo Leme, comentarista de Fórmula 1 da Band, revelou durante uma das transmissões da temporada que o Stroll teria chegado muito perto de sair da Fórmula 1 em 2024. Em Monza, durante o GP da Itália, inclusive com o Motorsport Brasil presente, o Stroll negou esses rumores, falou o seguinte, não tinha planos disso, não tenho certeza de onde esses rumores saíram, então negou a apuração do Reginaldo Leme, mas agora o Drogovic veio à tona e falou que sim, o Stroll chegou realmente perto de sair da Fórmula 1 em 2024. Ele até comentou sobre isso, né? As idas e vindas, as oportunidades perdidas ou não perdidas. E o Drogovic comentou uma coisa interessante, que as renovações de contrato dele com a Aston Martin como piloto reserva já tinha alguns dispositivos para caso ele assumisse, né? Tivesse que assumir uma vaga de piloto titular posteriormente. E ele fala o seguinte, né? Que em 2024 ele chegou mais perto do que todo mundo imaginava de ser um piloto titular e confirmando, né? Falando que tinha realmente uma oportunidade do Lance Stroll sair. Ele falou, realmente foi muito próximo do próprio Lance talvez não continuar em 2024. Então sim, Drugo chegou mais perto do que a gente imaginava de ser piloto da Fórmula 1, segundo ele próprio. Isso é interessante, né, o que o Drogovic traz aí, porque muita gente critica ele pelas sucessivas renovações com a Aston Martin para o cargo de piloto reserva, mas esse aspecto ali do bastidor da equipe eu acho que é importante de ser considerado. Ele traz isso à tona agora, claro, com o rumo da carreira já definido, rumo a Andretti na Fórmula E, inclusive primeira etapa da próxima temporada aqui no Brasil, EPRI de São Paulo, no Sambódromo do AMB. Interessante essa novidade, né? Acho que muda muito do que a gente analisa deste período do Drogovic na Aston Martin, né, Gui? Com certeza, e a gente sabe que o Drogovic estava atirando para todo lado, mas o próprio fato dele ter falado assim, as minhas renovações como reserva já tinham dispositivos para caso eu me tornasse um titular, porque também a Aston Martin tinha algumas reservas sobre a continuidade, né? Vamos lembrar, o Drogovic entra como piloto reserva da Aston Martin, a dupla ainda não era Stroll e Alonso, era Stroll e Vettel. Então podia ter uma preocupação também... Isso no fim de 2022, no caso, né? Então podia ser até uma preocupação com o próprio Vettel decidir sair no meio da temporada, o Drogovic ter que assumir ali a bomba no meio do caminho. Bom, você que está com a gente está mais convidado a comentar sobre essa questão. Agora, aproveitando o ensejo, o piloto outro da Aston Martin, Fernando Alonso, também deu uma causada aí nesse dia de mídia do GP dos Estados Unidos. Explique-nos a história, Gui. Alonso hoje, eu gosto quando o Alonso tá animado pra falar, porque o Alonso fala de tudo. Ele fala mal da própria temporada, fala mal dos outros, e nessa de falar mal dos outros, ele aproveitou pra dar uma cutucada ali na dupla da McLaren, Lando Norris
e Oscar Piastri falando sobre essa questão, né, da aproximação de Max Verstappen, de talvez o holandês conseguir entrar oficialmente na briga pelo título. Ele falou o seguinte, os carros da McLaren têm um pouco de vantagem, pelo menos em pontos. Então eu diria, entre as duas McLarens é que está a briga pelo título. Mas Max é um piloto incrível e se há alguém que pode superar esse déficit, é ele. E aí a cutucada vem na seguinte parte. A abordagem do piloto muda um pouco no final da temporada. Eu prefiro liderar o campeonato. Se eu liderar o campeonato com o melhor carro, não vou perder. E não há mais pressão se você liderar. O que é uma certa mentira. Vamos lembrar que Alonso já perdeu títulos liderando o campeonato. Mas que a cutucada foi boa, foi. A ponderação ele estava com o melhor carro nessa ocasião. Aí é uma questão a ser discutida. Ferrari contra a Red Bull do Sebastian Vettel época. Mas é a McLaren versus Ferrari 2007. Tem isso também. Aí tem um certo Lewis Hamilton no páreo também. É um debate complexo. Mas eu acho que se aplica aí a cutucada dele aos pilotos da McLaren, que tem perdido muito ponto pro Verstappen desde as férias aí do verão europeu em agosto. Agora, falando em briga por título, o próprio Max Verstappen, aliás, comentou as chances dele nessa temporada de 25, né? Ou seja, conquistar o penta consecutivo ainda neste ano. O Verstappen tá tentando minimizar um pouco essas expectativas, até talvez para não criar tanta pressão, não falo nem em cima dele, mas em cima da equipe, de sentir essa possibilidade de brigar pelo título. Então, o Verstappen, nessa quinta-feira, foi questionado um pouco sobre a melhora do RB21 e também sobre as chances de lutar pelo título. Ele falou, o carro não está saindo muito de dianteira nem muito de traseira, mas sempre temos que ajustar as coisas. Ele está um pouco melhor. Não se trata de acreditar no carro, mas de ser realista. Tivemos bons resultados, eu sei quando o carro é capaz de ser rápido e nessas corridas eu posso estar lá. Ele continua falando o seguinte, realmente não penso muito no campeonato. Vou para o fim de semana, tento fazer tudo o que é possível no carro. Não penso se estou na frente ou atrás. Apenas vejo cada fim de semana como uma oportunidade de vencer. E se não conseguirmos, não conseguimos. A vida continua. Acho que como equipe, tentamos entender mais sobre o carro, ver o que se aplica para o próximo ano, porque não é como se vamos começar tudo de novo. Acho que, em geral, a McLaren ainda é muito forte em curvas de velocidade média. O resto depende do layout da pista, das condições, então é difícil. Acho que tá certo o Verstappen, né? Pensamento corrida a corrida, de fato, pelo gap dele com relação ao Piastri em especial, é um pouco difícil pensar em título e fazer contas nesse sentido. Já a gente tem o Piastri com 336 pontos, o Norris 314 e Verstappen 273. Ainda tem bastante ponto em jogo, mas é uma diferença grande entre os três, né, no caso, Piastri, Norris e Verstappen, mas especialmente entre o Max e o australiano. São 63 pontos entre o Piastri e o Verstappen. O Norris está até um pouco menos, 314 a 273, dá 41 pontos, aliás. Então, um pouco mais factível, mas mesmo assim, são 6 corridas com pistas em condições diferentes. Você tem uma Austin esse fim de semana muito quente, tivemos, né, inclusive o alerta oficial da FIA, o que leva as equipes a terem que equipar os carros com um sistema de resfriamento, que aumenta o peso do carro. Então você tem uma pista quente aqui, você tem uma pista quente no Qatar, mas você tem uma corrida muito fria em Las Vegas. Você tem pistas como México e Brasil, que são pistas na altitude. O Brasil volta e meia chovendo. Exato. Então é muito difícil de falar que vai ter um cenário perfeito pro Verstappen daqui pra frente, porque é isso que o Verstappen precisa pra lutar pelo título. Você que tá com a gente, faça a sua aposta, comenta aqui quem será o campeão da Fórmula 1 2025. E ó, promessa é dívida, vamos falar de Gabriel Bortoleto e Audi, mas antes, ele, Eric Gabriel, tem um recado muito importante pra você. Fala aí, Eric. E eu trago aqui um recado mais do que especial. Você que curte cashback do supermercado, da loja, de tudo que você gosta de comprar, fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$ 150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$ 150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual.
Recado dado, hein, galera? Aproveita aí a promoção R$50 de cashback no Bitcoin, colocando 150 em qualquer criptoativo. Não precisa ser o Bitcoin, mas você precisa ser um novo cadastrado e usar o cupom MOTOR50. Agora, mudando de assunto, antes de falar de Gabriel Bortoleto, vamos falar de George Russell, que renovou aí o contrato com a Mercedes, ele e Kimi Antonelli. Depois a gente aborda o italiano, mas o que vem à tona agora sobre o britânico é a boa grana que ele deve ganhar com esse contrato, hein, Gui? Nossa, uma belíssima de uma grana. Me dá 1 ano do seu contrato, Russell, que eu fico feliz pelo resto da vida. Dá 1 mês desse contrato que já dá um grau bom, né? Mas a gente teve esse anúncio da renovação ontem, um anúncio um pouco nebuloso, né? Não falava se era um contrato de 2026, se era um contrato plurianual. Algumas informações de bastidores, como por exemplo o Lawrence Barreto, que é jornalista da própria Fórmula 1, falou que sim, é um contrato plurianual. E agora vem também à tona pelo The Independent, o jornal britânico, o valor desse contrato. Estamos falando de 30 milhões de libras esterlinas por ano, ou seja, 218 milhões de reais por temporada. É uma bela de uma grana que inclusive coloca o Russell como um dos pilotos mais bem pagos. Ó, pra vocês terem uma ideia, Verstappen, um pouco de estimativas pro ano, entre 65 e 75 milhões de dólares, Hamilton mais ou menos entre 57 e 60 milhões de dólares, e o Leclerc sendo o terceiro com 34. Então o Russell subiria para o 4º lugar nos maiores salários da Fórmula 1. Ele passa aí os pilotos da McLaren, né? O Norris, que tem um salário maior que o Piastri, o próprio Fernando Alonso. Interessante essa graninha aí que o George Russell vai embolsar anualmente com o contrato na Mercedes. A questão é essa, por quantos anos ele vai embolsar esse contrato? Realmente. Agora, se a gente fala do vínculo do Russell com as flechas de prata, temos de abordar também o vínculo do André Kimi Antonelli. Foi um anúncio combado aí, os dois pilotos, né? Mas o Kimi Antonelli aparentemente tem um contrato um pouco mais espinhoso aí com a equipe anglo-germânica, digamos. Falou neste dia de mídia, questionado pelos jornalistas sobre o vínculo dele agora que foi renovado oficialmente, né? O Antonelli falou que ficou muito preocupado com a possibilidade dele continuar ou não na Mercedes depois daquela fase ruim que ele teve na temporada europeia, realmente uma fase muito complicada, que tirando o pódio no Canadá, uma sequência de corridas sem pontuar, com problemas no carro, corridas ruins, classificações ruins. Então ele falou que ficou com dúvida, agora fica um pouco mais tranquilo. E aí uma curiosidade, né? O Lawrence Barreto, do mesmo jeito que ele falou do Russell, ele falou do Antonelli. Enquanto ele disse que o Russell é um contrato plurianual, ele falou que o Antonelli é um arranjo com a Mercedes de longo prazo. O que não significa que é uma garantia de que o Antonelli estará na Mercedes todos esses anos. Talvez o acordo inclua assim, você tá mal, o Toto vai tentar te colocar em outra equipe. É uma associação, um vínculo ali, né? Uma parceria, digamos, como foi, por exemplo, até o retorno do Alex Albon via Williams, né? Que naquele primeiro ano ele ainda era vinculado. Ocon também, quando volta na Renault. Exatamente. Você falou aí da fase ruim do André Kimi Antonelli, depois o pódio no Canadá, GP canadense, aliás, vencido pelo George Russell, ele teve com pontuação apenas 3 corridas. Aliás, 4 agora com o GP de Singapura. E ele já vinha de umas 3 também sem pontuar antes. 2 abandonos, um 16º lugar na Bélgica e 10º na Hungria, 16º na Holanda, P9 na Itália, 4º no Azerbaijão, 5º em Singapura. Melhorou agora. Tá voltando aos trilhos aí o piloto italiano. Agora, se ele tem aí, digamos, um contrato um pouco mais espinhoso, imagina com cláusulas várias, temos, portanto, uma brecha para Max Verstappen pintar na Mercedes em 2027? Por mais que o contrato do Antonelli possa ser perfeito, sempre vai ter uma brecha pro Verstappen. Se o Verstappen falar assim, oi Toto, o Toto vai demitir o Antonelli, nem que ele tem que pagar muitos milhões para dissolver o contrato e trazer o Verstappen. E eu acho que a renovação e essas informações deixam tudo muito claro, corroborando o que o Russell falou algumas semanas atrás. Se o Verstappen viesse para a Mercedes, quem iria embora era o Antonelli e não o Russell, diferentemente daquilo que a gente mesmo imaginava que o Russell seria o chutado. Treta até a página 2, né? Dupla de piloto tem que performar, não necessariamente ser melhor amigo. Você que tá com a gente, você acha que em 2027 o Verstappen tem ainda uma boa chance de pintar na Mercedes? Vamos ver também como as flechas de prata chegam no novo regulamento, né? Acertar motor, beleza. Agora tem que acertar o carro que não acerta desde 2022. Agora, citamos Max Verstappen, ele esteve na
coletiva de imprensa oficial da Fórmula 1, uma das duas, né? A gente tem 2 turmas de 3 pilotos. Isso. Primeira teve, acho que Alonso, Colapinto e Berman, se não me engano. E aí, depois, Verstappen, Lewis Hamilton e Gabriel Bortoleto. Olha só, os 3 brasileiros. Pois, os 3 brasileiros. E teve uma pergunta para os 3 bem interessante acerca da relação deles com os seus pais, né? O Jos Verstappen, no caso do Max, o Lincoln Oliveira Bortoleto, enfim, no caso do Gabriel, e também o Anthony Hamilton, pai do Lewis. Os 3 responderam. É interessante a gente destacar aqui o que eles disseram sobre o vínculo aí com o pai. Porque, pô, os 3 têm muito na história marcada a relação com os pais, né? Pô, isso aí, inquestionavelmente, né? São 3 pilotos que têm ali os pais como um grande apoio. No caso do Verstappen, não necessariamente um bom apoio, vamos deixar isso muito claro, mas como um apoio importante. Eu vou convidar vocês, na verdade, que estão aqui assistindo, para ler a matéria na íntegra. Vamos deixar lá no aqui Motorsport, na descrição, nos comentários isso, também. Que são histórias muito legais mesmo e vale a leitura com calma. Mas eu quero destacar principalmente a do Gabriel Bortoleto, porque ele fala muito sobre a pergunta foi especificamente as memórias, melhores lembranças que você tem, né, da sua relação com o pai na carreira. E o Gabriel, até agora, né, até recentemente, estava tendo que fazer a temporada sem a presença do Lincoln. O Lincoln, a primeira corrida que ele conseguiu assistir em loco foi Azerbaijão, 3 semanas atrás. Então foi muito legal ver ele destacar assim, a minha melhor lembrança foram as conquistas dos títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2. Ele falou, ó, esses 2 anos, 23 e 24, foram muito especiais para mim. Só de vê-lo lá, quando eu estava em cima do carro comemorando, e ir direto até ele, foi algo muito especial. Ele sempre foi a primeira pessoa que eu procurava para abraçar depois de conquistar um título. Então, muito legal e, de novo, convido vocês a lerem a matéria, porque é muito legal ver essas histórias que eles compartilharam hoje. É até engraçado, né? Acho que depois da conquista da primeira vitória do Gabriel na Fórmula 3, foi logo na primeira etapa, tem aquela foto do Gabriel, do Lincoln e do Fernando Alonso. É verdade. Mas vamos falar agora do futuro do Gabriel. Afinal, você sabe, né? A Audi vai entrar na Fórmula 1 ano que vem com o Gabriel representando a marca germânica, fabricará o próprio motor e é justamente a unidade de potência que está no foco aí do noticiário nas últimas horas, né, Gui? Minha gente, tinha uma expectativa muito... Eu vou falar muito grande, porque na verdade era um pouco negativa, né? Sobre o que esperar da Audi nesse primeiro ano. Afinal, é uma montadora nova que tá chegando num momento, uma encruzilhada muito complicada da Fórmula 1, regulamento que a gente já ouviu o Christian Horner chamando de Frankenstein uns anos atrás e tudo mais. Só que agora surge a informação de que a Audi pode ter um motor mais potente do que o esperado. Uma apuração dos nossos colegas de Motorsport.com Itália falaram que nessa movimentação de engenheiros pelo paddock, né? Sai gente da Mercedes para ir para Audi, sai gente da Ferrari para ir para Honda. Eles trocam informações, aquela fofoquinha básica de paddock, e parece que os engenheiros da Audi conseguiram ultrapassar a barreira dos 400 kW com a unidade térmica, ou seja, o motor de combustão interno, indo além dos 540 cavalos de potência esperados. Segundo as informações que rodam nos bastidores, em termos de potência, estaria atrás apenas da Mercedes. Só que existem outros fatores a serem levados em consideração, né? A gente já viu isso no passado na Fórmula 1. De nada adianta um motor potente se ele é pouco confiável. E esse deve ser o grande desafio da Audi nesse primeiro ano. Trabalhar, continuar desenvolvendo o motor para que ele seja confiável. Afinal, é uma primeira temporada de 24 corridas e que eles vão ter que atacar com 4 motores cada piloto. Essa é uma boa notícia, de qualquer maneira. Sem dúvidas. Você que tá com a gente, será que Gabriel Bortoleto, Audi e o próprio Nico Hülkenberg vem forte aí no próximo ano? Ficamos na expectativa. Agora, mudamos um pouquinho o foco para um caso policial, inclusive uma história que pipocou aí desde ontem. A gente não abordou no reta final, porque não tinha ainda a divulgação desse rolo todo, né? Depois veio um desdobramento do caso policial envolvendo o clã Schumacher, mas os Schumacher não tem envolvimento do ponto de vista criminal na história. Conta pra galera, Gui. Vamos explicar aqui, até porque como é uma questão criminal, judicial, a gente tem que deixar tudo na mesa. Surgiu a informação na última quarta-feira de que um piloto, que não havia sido identificado inicialmente, estava sendo acusado de abuso sexual contra uma enfermeira de Michael Schumacher. O caso não envolveu, o processo não citou nominalmente nenhum membro da família Schumacher, então
nem Corina, nem Mick, nem Gina. Então, eles estão fora desse processo. Qual é a acusação dessa enfermeira? Um piloto, amigo do Mick Schumacher, teria cometido abuso sexual contra ela dentro da casa do Michael em 2019, uma denúncia que só veio à tona em 2022 e o julgamento agora teria sido iniciado na quarta-feira. Não foi iniciado porque o piloto que é acusado, e ele foi identificado posteriormente pela imprensa europeia como sendo o Joey Molson, piloto australiano, ele não compareceu ao julgamento. E aí tem algumas outras questões, né? O Molson, depois que o nome dele veio à tona, inclusive trancou os perfis dele nas redes sociais. Ele é um piloto que atualmente está afastado das pistas por uma acusação de doping. Então ele tomou uma punição aí de 3 anos, válido até a metade do ano que vem. E vamos continuar acompanhando, né? Porque é um caso realmente muito, muito preocupante. A gente termina aqui num tom até meio estranho direto para paddock, mas não podíamos passar batido por essa notícia que veio à tona aí ontem, né? Você já sabe, GP dos Estados Unidos tem corrida sprint neste fim de semana, então o formato é diferente. Treino livre único, classificação sprint na sexta-feira. No sábado temos a corrida sprint e depois a classificação para a prova principal. E no domingo a corrida. Então passando os horários para você. Treino livre único 2h30 da tarde, horário de Brasília, nessa sexta-feira. Classificação sprint 6h30 da tarde, 18h30, horário de Brasília mais uma vez. Depois do quali sprint a gente tem o programa Sexta Livre com cara de Q4, né, analisando a classificação para a prova curta. Deve ir pro ar ali pelas 7h15. Depois do sábado, a corrida sprint é às 2 da tarde. Anota tudo isso para não se perder nos horários. Depois da corrida sprint, a gente tem o pódio sprint ao vivo aqui no nosso canal. E, claro, a classificação para a prova principal às 18 horas, horário de Brasília. Então, ali pelas 7 da noite, a gente está ao vivo aqui no sabadão com o Q4. Corrida, a largada está programada para as 16 horas de Brasília, então ali pelas 5h30 a gente começa o programa Pódio. Pódio que, assim como direto do paddock, é no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Aproveita a promoção de cashback no Bitcoin, R$50. Coloca R$150 em qualquer criptoativo, sendo um novo cadastrado e usando o cupom MOTOR50, é muito importante, você recebe R$50 de cashback no Bitcoin até o 5º dia útil do mês subsequente. Gui, vamos ficando por aqui. Galera, não se esqueça do like, do hype, é muito importante. Escrever e ativar as notificações. Fim de semana promete, hein? Fim de semana promete. O Carlos passou os horários. Deixa eu passar mais um, porque amanhã, antes mesmo da classificação sprint, o que a gente tem? Tem NASCAR. Transmissão da NASCAR Truck Series no canal do motorsport.com, na PIC TV, a partir das 5 horas da tarde, horário de Brasília. A gente vai ter Sérgio Lago e Eric Gabriel falando tudo sobre a antepenúltima etapa da temporada 2025. Então, amanhã tem Fórmula 1, depois você vai para NASCAR, volta para Fórmula 1 e a gente vai estar aqui para fechar tudo no Sexta Livre. E claro, toda a cobertura do esporte a motor de maneira abrangente aqui no Brasil, fora, MotoGP. MotoGP na Austrália. Exatamente. Daqui a pouquinho já tem treino, minha gente. Esse fuso horário é complicado, mas tudo no motorsport.com, você acessa o nosso site, claro, baixa o nosso app disponível tanto para Android quanto para iOS. Você pode fazer parte do nosso canal no WhatsApp, cujo link está aqui na descrição e, claro, acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads, é só pesquisar Motorsport Brasil que você nos encontra e, claro, você pode ouvir este programa e tantos outros nos agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, pesquisa lá motorsport.com Brasil. Temos o Podcast com análise do mundo das duas rodas, GP da Austrália de MotoGP e muito mais também nos agregadores de áudio, além do canal aqui no YouTube. Pesquisa lá Podcast que você nos encontra. Vamos ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau!